Bom, como eu estava falando, hoje nós vamos abordar um tema sobre liderança, né? Liderança positiva. E, cara, como que isso influencia nos dias de hoje, né? Quais os resultados que isso tem trazido para as organizações? Qual que é a importância, né, dessa nova abordagem, né, da liderança? Uma liderança mais comportamental. E eu vou explicar um pouquinho hoje o que é essa liderança positiva, quais são os benefícios, como que você desenvolve esse tipo de comportamento, quais são os resultados que isso traz para todo mundo, né? Então, legal. Bom, vamos começar do começo, né? Bem, o mundo vem mudando, e não é da agora, né? Nós estamos vivendo um período de mudanças mais acentuadas, mas essa mudança já vem ocorrendo há um bom tempo, né? O mercado de trabalho vem mudando de uma forma muito acelerada, né? E com isso faz-se a necessidade de adaptação, né? Então, assim, o modelo de liderança que era utilizado antigamente, hoje já não cabe mais. E a gente tem que, principalmente as pessoas que atuam com liderança, tem que entender isso, né? Aquela antiga filosofia, aqueles antigos comportamentos, hoje em dia já não estão cabendo mais, né? As gerações estão mudando. Então, assim, antigamente, que eu digo, não muito longe, uns 20, 30 anos, mais ou menos, né? Era um esquema um pouco diferente. A liderança, né, a gestão dentro de uma organização, dentro de uma empresa, era meio que hierarquizada. Ela seguia os moldes meio que do exército e da igreja, né? Mas como assim, Brás? No exército é aquela história, né? A hierarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo e tal. E também a igreja é aquela linha de sucessão, né? Onde, assim, os líderes, eles acabavam sendo vistos como pessoas que dominavam o conhecimento, né? Então, assim, o bispo, antes de ser bispo, ele tinha sido padre, né? E aí ele ia subindo, à medida que ele ia adquirindo conhecimento, proficiência, ele ia galgando na hierarquia, né? E durante muito tempo, isso dentro das organizações seguiu um modelo semelhante a isso, né? Porém, tudo isso foi mudando, principalmente com o quê? Né? Com a mudança das tecnologias, né? O avanço principalmente da comunicação, dos meios de comunicação, foi trazendo uma nova realidade a tudo isso. Então, assim, cara, antigamente, as pessoas, elas não tinham muito acesso à informação, né? E consequentemente as oportunidades. Então, assim, o sonho era se formar, entrar numa boa empresa, né? E ali ficar, crescer e fazer o quê? Aposentar ali dentro, né? É engraçado, na Souza Cruz, onde eu trabalhei, o pessoal estava aposentando lá, né? Tinha o tempo de serviço, ganhava o relógio, tinha uma comemoração, e isso era algo que, assim, cada vez mais está difícil, né, de se encontrar. Antigamente as coisas eram assim, a pessoa buscava uma certa estabilidade, uma certa segurança, entrar num emprego bom, ficar naquele emprego durante muito tempo, né, e assim, muitos líderes acabavam, de certa forma, abusando disso, né? Aproveitando dessa insegurança, desse medo de perder um emprego, né? Então, e acabavam assumindo uma postura
muito mais dominante, muito mais assertiva, muito mais pesada, né? E as pessoas, entre aspas, aceitavam por medo e tal. Então, era uma situação, era um modelo que, entre aspas, naquela época dava certo, né? A pessoa ali acabava se adaptando e tal. Com a mudança das gerações, com a mudança, principalmente com o incremento tecnológico, principalmente depois que surgiu a internet, o acesso à informação ficou muito grande, né? Hoje você faz pesquisas aprofundadas em questões de minutos. Na minha época eu tinha que ir para a biblioteca, torcer para ter o livro, para ter a referência lá, passar a tarde inteira pesquisando. Hoje não, hoje meu menino faz aula online, acaba tendo acesso a um conhecimento, a informação muito rápida, né? Então, assim, o que acontece hoje? Mudou muito o cenário. As pessoas, né, as gerações, a minha geração é a geração X, né, a geração MTV, do pessoal aí até até o ano de 79, mas depois disso vieram outras gerações, né, a geração Y, a geração Z, que tem perfis comportamentais e interesses totalmente diferentes. É um pessoal que está focado em outras coisas, focado no conhecimento, na felicidade, né? Como eu posso dizer, estão muito mais ligados a valores e propósitos do que a galera da minha geração e a galera da geração anterior. E o que acontece? Isso, dentro do ambiente de trabalho, começa a gerar certos conflitos. Então, assim, aquela liderança mais hierarquizada, mais assertiva, mais direta, né? Aquela do mais bafo no cangote que a gente fala, começa a fazer o quê? Começa a gerar problemas. Esse pessoal mais novo, né? Hoje o quê? A geração Y é praticamente 50% do mercado de trabalho tá com esse pessoal. E aí está entrando a geração Z também. Daqui um tempo, né, 75% do mercado de trabalho vai ser dominado por essa geração. E não adianta os líderes querer manter uma estrutura antiga, uma estrutura, entre aspas, ultrapassada. E aí o que acontece? Na hora que você começa a arrochar, na hora que você começa a exercer mais pressão e tudo mais, esse pessoal começa, entre aspas, literalmente espanar. Eles não se submetem mais a isso. Cara, é assim, chegou triste, chegou chateado, chegou desmotivado do trabalho, ele entra na internet, ele vê 1 milhão de oportunidades. Eu não estou dizendo oportunidades de trabalho em outro local, não. Hoje, se entrar no YouTube, você aprende a fazer um monte de coisa e ganha dinheiro, né? Então, é uma questão assim, o acesso à informação e à oportunidade hoje é muito grande. E as pessoas, outra coisa que é assim, antigamente, o líder era aquela pessoa que detinha o conhecimento, né? Então, geralmente, os líderes tinham mais conhecimento que os liderados. Hoje isso não acontece. Hoje esse pessoal mais novo, devido ao acesso à informação, tem muitas pessoas que têm muito mais conhecimento do que o pessoal da liderança. Então é assim, eles são mais questionadores, né? Eles não são tão vaquinha de presépio que a gente fala, né? Eles questionam, eles enfrentam, eles querem ter a razão. Não é aquele negócio que faz porque eu estou mandando. Não, por quê? Qual que é o propósito disso? Eles procuram isso dentro de um contexto profissional. E aí começa a gerar os conflitos. Então, assim, isso acaba gerando uma dificuldade muito grande em manter
esse pessoal dentro das empresas. Porque aquela pessoa que é boa, aquele profissional que se destaca e tudo mais, que traz resultado para a empresa, ele quer ser valorizado. Então ele não aceita esse tipo de comportamento, de imposição, de liderança. Ele sabe o seu valor. Muitas vezes ele sabe que ele tem conhecimento até acima do que aquele líder tá propondo. Então, as lideranças, hoje em dia, elas têm que rever o padrão de comportamento, elas têm que rever a forma de liderar, de se relacionar com esse pessoal. O líder que não está atento a isso hoje, que não entende quais são os propósitos, os motivadores, né, dessa nova geração, eles vão ter dificuldades, muitas dificuldades, principalmente da agora em diante, que o cenário vem mudando, que as coisas vêm se transformando de uma forma muito rápida, né? Então, assim, o líder hoje, ele precisa entender que ele tem que mudar, sabe? Eu vejo muitas pessoas com as quais eu trabalho, né, que me contratam, e aí a conversa inicial é sempre a mesma. Ah, eu preciso que você dê um jeito na minha equipe. Ah, minha equipe está desmotivada, minha equipe não é engajada. O pessoal, olha, 90% está relacionado ao líder. Está relacionado à forma como o líder reage, a forma como o líder trata essas pessoas. Então, assim, o líder tem que entender que a responsabilidade por motivar, por engajar, por desenvolver, por fazer com que aquelas pessoas, com que aqueles liderados produzam e dê resultado, é dele. É dele. Não adianta, se um funcionário não está indo bem, se um funcionário está desmotivado, né? Eu não estou falando que é culpa, eu estou falando de responsabilidade. O líder tem que entender e tem que procurar algo para melhorar aquele desempenho, para elevar a energia do ambiente, das pessoas. E uma coisa eu digo, lidar com pessoas hoje em dia, a ferro e fogo, a chicotada, a chibatada, com grosseria, com má educação, não é o caminho, não gera os mesmos resultados que geravam há 30 anos atrás. Pelo contrário. E o mercado entende isso e valoriza os líderes que estão nesse caminho. Ok, pessoal? Tá, Braz, mas e aí? O que a gente deve fazer então, né? Qual que é o caminho? Aí chega naquilo que eu me propus a falar hoje, né? Uma nova abordagem, que é a liderança positiva, né? O que é a liderança positiva? Bom, é um conjunto de práticas e estratégias de liderança, né, focada no quê? Em incentivar o melhor em cada indivíduo, né? Assim, em valorizar, em focar aquilo que tem de positivo nas pessoas, no ambiente, na situação. Ah, Braz, é meio poliana. Não estamos falando disso, né? É algo que, assim, tem que ser feito com responsabilidade, com atenção, com firmeza, né? Muitas pessoas falam, poxa, então eu não posso chamar a atenção das pessoas? Não, pelo contrário, né? O que você não pode ser é mal educado, o que você não pode ser é grosso, o que você não pode ser é uma pessoa que deprecia as outras, que não valoriza. Então, assim, basicamente, o foco da liderança positiva são os acertos e não os erros. Isso é tão engraçado, cara, que a gente, assim, a gente vem de uma escola, né, que
a gente é educado para tratar dos erros, para ficar focado nos erros. Eu vejo assim, muitas vezes eu me pego fazendo isso. Meus meninos chegam do colégio com uma prova na mão e falam, olha pai, né, tirei 7, tirei 8. Cara, eu pego a prova, qual que é a primeira coisa que eu olho? As que ele errou. Eu olho e falo, pô, você errou essa aqui, cara. Cara, o moleque acertou 7, 8, e eu olho 2, 3 que ele errou. Eu não valorizo aqueles 7 acertos, 8 acertos. Eu deprecio no ponto que ele errou. Tá errado, tá errado. E a gente foi condicionado assim. Poxa, valoriza, olha, acertou essa, parabéns, ó, que legal, falei para você, se você estudar, você consegue. Tá, Braz, mas e aí? E aqueles erraram? Cara, fala também, mas fala, olha, poxa, se você conseguiu acertar essas 7, essas 8, cara, eu tenho certeza que você tem capacidade. Se você estudar um pouquinho mais, você vai fechar as 10. Tem outro enfoque. Você está falando da mesma coisa, mas com outro enfoque. E começa a observar, você vai ver na expressão, todas as vezes que você chega e foca no erro, você tira energia das pessoas. Você, poxa, pensa assim, cara, todas as vezes, se coloca no lugar, todas as vezes que você vai fazendo algo, e não dá certo, e não dá certo, e não dá certo, e você vai errando, você vai errando, você vai errando. Cara, a maioria das pessoas tendem a desistir. Poucos são aqueles que ainda perseveram e que tiram um resultado positivo disso. Mas a maioria faz o quê? Desiste. E se você trata assim as pessoas, só focando no erro, só mostrando para elas o tanto que elas são incompetentes, o tanto que elas fazem as coisas erradas, essas pessoas não têm energia, elas não buscam uma saída, elas ficam perdidas. E com isso, influencia clima, influencia cultura, influencia resultado, relacionamento, influencia em tudo, cara. Não vai longe. Você vê na tua própria casa, quando você está estressado, tua esposa estressada, teus filhos, o clima não tá bom, a coisa não flui. Não dá nem vontade de vir para casa. É a mesma coisa um funcionário. Braz, mas é diferente. Eles estão recebendo para isso. Cara, essa é uma lógica que não funciona. Com o ser humano não adianta, não funciona. Né? Braz, comigo funciona. Cara, sem exceção, então. A maioria das pessoas não funciona dessa forma. Não adianta, não é o simples fato de estar recebendo que... Não, é a obrigação dele, eu concordo que é a obrigação dele. Mas se o líder não mostrar que ele está indo para o caminho certo, não valorizar os feitos dele, não reconhecer o empenho, né, o desempenho dessa pessoa, a tendência é que a produtividade caia, a tendência é que a pessoa se sinta, né, poxa, tanto faz quanto tanto fez, só levo burdoada. Faz sentido isso, gente? Hã? Tem uma noção? Para pensar aí no seu ambiente de trabalho, na sua casa, né? Liderança, como eu falei na semana passada, liderança não é só dentro de uma empresa, não é só dentro de um negócio. Lidar e liderar pessoas, relacionamentos. Então, você tem que entender que dentro da sua casa, você tem que aplicar isso também. A liderança positiva, o foco no positivo, o foco naquilo que é bom. A liderança positiva, ela é derivada, né? Ela vem da psicologia positiva. Pensa assim, ó, isso é uma programação mental que a gente tem. O nosso cérebro, ele é focado para ficar antenado em tudo que é doloroso, desprazeroso, né, perigoso. Ou seja, ele é focado para ficar focado. Ele é programado para ficar focado nas coisas negativas. Isso é uma questão, assim, de sobrevivência, de segurança. Não está errado nisso. Porém,
Com o passar do tempo, principalmente com o advento da internet, o acesso à informação é muito grande. Então pensa assim, nosso cérebro é um filtro que fica captando, né, informações, e as informações negativas, elas chamam muito mais a atenção do que as positivas. Então elas acabam sendo retidas de uma forma mais fácil. E, entre aspas, com esse excesso de informação que a gente tem no dia a dia, o nosso cérebro vai ficando o quê? Lotado de informação negativa. E isso influencia diretamente o quê? O nosso estado emocional. E quando a gente está com o estado emocional abalado, a gente produz menos. Não adianta. Né? Assim, a gente se relaciona pior, a gente produz menos, a gente não tem energia, a gente não tem vontade de empreender, cai a proatividade. Então, assim, cara, a psicologia positiva, ela vem com um enfoque do quê? De você dar ênfase no positivo. Braz, mas e o negativo? O negativo tem que ser tratado, mas a ênfase tem que ser aonde? No positivo. Existem 1 milhão de coisas boas que acontecem no seu dia a dia, porém, a gente não dá atenção. A gente dá atenção no quê? Naquilo que aconteceu de ruim. Cara, eu tive um dia fantástico, fechei vários negócios, né? Atingi metas, fiz tudo aquilo que eu me propus a fazer. Tô indo embora do trabalho, pronto. Alguém encostou no meu carro, ou furou o pneu, acabou meu dia. Acabou meu dia. Chego em casa estressado, dou pancada no gato, no cachorro, brigo com a mulher. Por quê? Cara, trabalhei igual um condenado e alguém encostou no meu carro. O pneu furou. Para com isso. Cara, só tem problema com carro quem tem carro. Graças a Deus. Graças a Deus. Sabe? Então o enfoque muda tudo. E quando você entra, né? Entra assim, no teu cérebro, tem uma região chamada núcleo de accumbens, né? E é uma região responsável, é o setor de recompensas do cérebro. Todas as vezes que você vivencia sentimentos, pensamentos de ganho, de reconhecimento, de gratidão, essa região produz um hormônio chamado dopamina, que é um hormônio do prazer, da satisfação. Então, todas as vezes que você vivencia situações positivas, você começa a ter o quê? Produção de dopamina na sua cabeça. E isso daí influencia diretamente no seu estado emocional. Cara, quando eu estou energizado, quando eu estou com um estado emocional positivo, eu tenho mais vontade, mais energia, a minha esperança aumenta, a minha crença no futuro, né? A minha fé aumenta, não estou falando de fé religiosa, né? Eu passo a encarar as situações, as adversidades de uma forma totalmente diferente. Isso é fisiológico, é científico, é comprovado. Então, põe isso na cabeça. A liderança positiva, ela promove tudo isso, só que de uma maneira, vamos assim dizer, empresarial, ali, com relação ao trabalho. Então, pensa assim, quanto mais você gera emoções positivas para as pessoas, mais, né, você energiza ela, mais você influencia ela, mais você engaja, mais você gera motivação nessas pessoas. Então, a prática do positivismo dentro da liderança é algo que traz resultados fantásticos, né? Legal, Braz. Qual que é a importância? Bem, em cima um pouco disso que eu falei, né? Eu estava pesquisando e achei um termo muito legal, né? Falando assim que a positividade, ela é heliotrópica. Aí, cara, heliotrópica, que negócio maluco, né? Eu lembrava que das aulas de biologia, heliotropismo era quando as plantas se movimentavam em direção
ao sol, né? Para favorecer a fotossíntese, aquele lance de energia, né? E aí eu li um artigo falando exatamente disso, né? Que a positividade é heliotrópica, ou seja, os seres vivos, as pessoas, elas tendem, né? Tem uma tendência a se mover na direção do quê? Da energia positiva e se afastar da energia negativa, né? Ou seja, ela vai em direção daquilo que é vivificante, daquilo que é ativo, e ela foge do negativo, do destrutivo. Então, assim, cara, para e começa a perceber, né? Para perceber não, começa a lembrar daquela pessoa chata, daquela pessoa que está sempre reclamando, daquela pessoa que está sempre criticando, daquela pessoa que está buscando culpado o tempo inteiro. Eu tenho certeza que deu preguiça só de lembrar dessa pessoa. Eu tenho certeza que, assim, na hora que você olha, você fala assim, lá vem, cara. Por quê? Porque é isso que acontece no dia a dia. Se você é um líder e age dessa forma, o que acontece? As pessoas tendem a se afastar de você. As pessoas tendem, entre aspas, por uma questão de bom senso, medo, né? Elas acabam acatando aquilo que você diz por você estar presente. Assim que você sai de perto, ou assim que você para de exercer influência ou dominância sobre essa pessoa, ela para de te respeitar, ela para de te seguir, ela para de te obedecer. Ou seja, você não tem influência, você não tem persuasão, você não tem engajamento, você não tem liderança sobre essa pessoa. A única coisa que você está exercendo sobre ela é medo, entendeu? E isso não gera resultado. Não adianta, pode até gerar alguns picos e tudo, mas isso acarreta em danos muito maiores. E as empresas já perceberam isso. As empresas já perceberam isso e cada vez mais as empresas vêm investindo em inteligência emocional, em psicologia positiva, em autorresponsabilidade, em coaching. Por quê? Porque elas percebem que esse é o caminho agora, é a adaptação para essas novas gerações. E isso faz toda a diferença. Ok, pessoal? Quais os benefícios que a psicologia positiva e a liderança positiva traz para vocês? Bom, primeiro ponto é a performance elevada, cara. Hoje é comprovado que a produtividade aumenta, né? Quando a pessoa está motivada, né? Tanto que, assim, uma das coisas que as pessoas, né, os empresários, mais me procuram é assim, cara, precisamos dar um jeito de motivar, você precisa dar um jeito de motivar a minha equipe. Eu vou dizer para você que é empresário, que é líder, e assim, não delega essa tarefa não, cara. Não faça isso não, não busque um outro profissional. Mas, Braz, você não trabalha com isso? Trabalho, mas é diferente, né? É assim, não delegue o contato com a sua equipe, né? O reconhecimento, colocar ela para cima, o valorizar para outra pessoa. Você é o líder, você é responsável por fazer isso com outras pessoas. Um coach vai te ajudar a gerar esse caminho, né? Então a maioria das pessoas chegam em mim assim, cara, nós precisamos fazer alguma coisa para melhorar a nossa equipe. E como eu já disse antes, 90% está relacionado à liderança, né? E não às pessoas. É lógico, cara, tem muito nego mala, tem muito colaborador que age de má fé, que não está engajado, né? E assim, infelizmente, esse pessoal sempre vai existir. E é aquilo que eu falo, um bom líder, né, ele faz de tudo para quê? Para deixar aquelas pessoas que são
comprometidas, que são de boa índole, mais motivadas e produzir mais. Por outro lado, cara, chega num ponto em que a relação custo-benefício de emprego de energia, igual eu falei pro meu amigo Rodrigo hoje, não vale a pena. E aí, infelizmente, cara, não, né, você não pode também deixar passar o time. Por quê? Porque aí você começa a gerar uma situação dentro da sua empresa que não é favorável. Poxa, uma galera que está engajada, uma galera que está comprometida, uma galera que se esforça, vendo uma galera que não quer nada com nada, uma galera que é predatória, né? Vai para a empresa e usa os recursos, aproveita da situação e não dá resultado. E você, líder, não toma uma atitude, cara, você faz desmotivar essa galera do bem, né? Vamos assim dizer. Então, o papel do líder é esse também, é separar um pouco o joio do trigo. E paciência, cara. Né? Braz, mas e aí? E essa pessoa? Essa pessoa tem família? Cara, essa pessoa tem que pensar exatamente nisso. Na família dela, na carreira dela, né? E, enfim, né? O líder tem que entender isso também. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma equipe, Alice, eu tenho uma equipe hospitalar que gira 24 horas. Percebo que às vezes tudo que eles precisam é de um elogio, com certeza, Alice. Com certeza. É assim, gente, como você se sente quando vocês recebem um elogio? É simples, cara. É só olhar e ver. Cara, aquilo que você sente, a outra pessoa sente também. O ser humano, ele é compensatório, né? Quando ele percebe que ele está num ambiente onde ele não está sendo reconhecido, onde ele não está sendo valorizado, onde tudo aquilo que ele faz não tem valor, a única coisa que o líder observa são os erros, cara, ele dá um jeito de compensar aquilo, aquele esforço que ele tem. Primeiramente é o quê? Salário. Eu tô aqui me lascando, trabalhando, ninguém me reconhece. Tudo bem, não tem problema, só que eu quero ganhar mais. Então, o primeiro ponto é o salário. Depois, cara, em muitas situações, eles começam a roubar. E quando eu digo roubar, não é roubar fisicamente, não, mas é roubar o tempo, é usar os recursos da empresa de forma pessoal. Começa, entre aspas, a sugar aquilo ali. Por quê? Porque eles querem ter uma compensação, isso é inconsciente. Então é assim, você manter um clima bom, valorizar, né, as pessoas, reconhecer o trabalho delas, minimiza. Lógico, pagar um salário justo também, né? Assim, volto a dizer, se a pessoa trabalha e ganha menos do que o mercado, ou menos do que, entre aspas, seria o justo, isso vai gerar uma necessidade de compensação, entendeu? Então, assim, quais os benefícios, né? Primeiro, que eu falei, performance elevada. A pessoa, olha que bacana, a pessoa, quando ela é incentivada, quando ela é reconhecida, quando ela é valorizada, isso daí influencia diretamente no quê? Na proatividade, na criatividade dessa pessoa, na energia. Consequentemente, ela produz mais. Agora pensa assim, uma pessoa que é criticada, que não é reconhecida, que é o tempo inteiro desmoralizada, a primeira coisa que gera nela assim, insegurança, né? Ela tem medo, ela vai fazer o básico do básico com medo de errar. Por quê? Porque ela percebe que o foco do líder é o erro. Então, o que ela quer? Ela não quer errar. Então, na dúvida, ela não faz. Você minou a proatividade, a criatividade da pessoa. E com isso, a produtividade. Faz sentido, gente? Coloca um joinha aí.
Quem concorda com isso que eu estou falando, quem percebe isso no dia a dia, quem vive isso no dia a dia, né? Eu sei aí nessa pesquisa que eu fiz, muita gente colocou que um dos maiores problemas é a falta de reconhecimento. O americano tem muito disso, né? Good job, man, good job. Tá faltando um good job, tá faltando um elogio, tá faltando um parabéns. Parabéns primeiro. Olha, que legal, gostei disso, gostei daquilo, ficou muito bom aquilo que você fez. Aquilo outro não ficou tão legal, cara. Né? Vamos dar uma revisitada, vamos olhar, né, como você pode fazer melhor. O que você acha que ficou faltando? Faz sentido? Bom, um outro benefício da liderança positiva é a retenção de talentos. Igual eu falei no começo lá, cara, as pessoas, hoje em dia, elas não têm mais essa tolerância que tinha o pessoal antes, né? Principalmente os bons profissionais, cara, eles percebem, eles sabem o potencial deles, eles sabem a capacidade de resultado que eles podem trazer para as empresas. E o que eles fazem? Meu amigo, tchau, obrigado. Sai fora. Vai para o concorrente. Vai para o concorrente. E aí? Hoje, eu estava até falando a respeito disso, né? Das contratações. E eu tenho comigo que a pior contratação possível é aquela para repor alguém que poderia ter ficado. Então, assim, poxa, você perder um bom funcionário é um puta de um prejuízo, cara. É algo que, assim, o pessoal da RH tinha que botar você no paredão quando isso acontece. Ok? A outra coisa, redução do absenteísmo e do turnover. Gente, olha só, quanto mais pesado é o ambiente, o clima, né? Quanto mais... Cara, isso é fato. Maior o quê? O número de atestado, de falta. O cara não quer nem saber. Você tá estressado? Tá, pronto, joga shampoo no olho para falar que tá com conjuntivite. Cara, é assim que funciona. Vai lá pra UPA e pega um atestado, né? Feriadão agora, tem gente que saiu, só volta na segunda, tá? Sei lá, tá com Covid. Isso acontece demais. Por quê? Por que eu vou me engajar? Por que eu vou me comprometer? Por que eu vou cara, perder meu tempo com alguém que não me valoriza? Então, fica ali. Alice colocou aqui, você é a favor das advertências escritas? Acho que pode ser motivador ou pode terminar de piorar. Alice, olha só, eu sou a favor de ações administrativas, sim, cara. Eu acho que são ferramentas que estão ali para ser usadas para melhorar. É assim, eu volto a dizer, você viver num clima bom, você elogiar, você valorizar, não quer dizer que você tem que fazer vista grossa para as coisas negativas. Você está entendendo? Assim, poxa, você avalia as pessoas, você dá feedbacks para as pessoas, você direciona e muita gente não se toca. Muitas vezes uma chamada, né, uma advertência verbal não surte efeito. Então, assim, olha, dependendo do caso, a advertência escrita é válida, sim. Até mesmo uma suspensão. Ah, Braz, mas isso não... Olha, o que é certo, o que é regra, o combinado não sai caro. Você está entendendo? Então, assim, na minha opinião, é uma ferramenta e deve ser usada. Volto a dizer, se você tem um bom senso, se você tem uma visão positiva do negócio, você vai usar a ferramenta com uma certa coerência, né? Tudo aquilo que é usado de forma exagerada ou de forma
equivocada gera prejuízo, até mesmo um feedback, entendeu? Então, não sei se era isso que você queria ouvir ou não, mas assim, eu sou a favor sim, não acho que seja errado não, ok? Então, a terceira aqui, terceiro benefício que eu disse, redução do absenteísmo e do turnover. Turnover é o quê? A rotatividade dentro da empresa, né? Se a empresa é um lugar bom, tem um clima bom, as pessoas são bem tratadas, cara, por que eu vou querer buscar outra coisa? Por que eu vou querer me aventurar, sair de uma certa estabilidade, de uma certa segurança, né? Não faz sentido. Então, isso tende a reduzir também o turnover. Com relação à carreira, na chamada mesmo eu coloquei a respeito disso. Deixa eu ver aqui. O colaborador precisa de elogio, mas em certos casos a necessidade sim de advertência escrita. Eu concordo com você, Gerson. Foi aquilo que eu acabei de falar agora. Outra coisa, né? Assim, eu sempre falo isso com o pessoal que trabalha liderança comigo. Eu falo, olha, você falou uma vez, com todo o amor e carinho, a segunda vez, né? Chega numa hora que você tem que ser direto, né? É aquele negócio, você não chama atenção. Não, chamo e chamo de maneira firme, né? Eu não preciso faltar com respeito, eu não preciso destratar, mas assim, meu amigo, esse comportamento não cabe, né? Qual que é o impacto que isso está causando? Você acha que se coloca no meu lugar? E assim, daí vai, de uma maneira firme, né? É o que a gente chama, coloca o gato no telhado, para o cara se tocar. Isso não quer dizer que eu não seja positivo, que eu não reconheça, que eu não valorize. Cara, recalculando rota, o cara está saindo fora, né? Muitas vezes você precisa de uma conversa um pouco mais direta, um pouco mais assertiva para se fazer entender. Sempre, 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 sempre valorizando o ponto positivo. Até mesmo para chamar atenção, para dar um feedback, você sempre começa elogiando a pessoa. Losada dizia isso, para cada interação negativa, você tem que ter no mínimo 3 interações positivas, né? Isso daí faz com que a pessoa se sinta, né? Assim, se você está o tempo inteiro elogiando, se você está o tempo inteiro reconhecendo, se você mostra para aquela pessoa que você vê a importância dela ali dentro, o que acontece? Na hora que você for chamar a atenção dela, ela vai entender que ela está saindo fora dos trilhos, né? E que isso, que essa chamada é para o bem dela. E aí, na hora que você vai dar o feedback, você elogia, você levanta os pontos positivos, você reconhece aquilo que ela fez de bom e que ela está fazendo de bom e coloca. Porém, isso não está indo para o caminho certo. Porém, esse comportamento que você está tendo não está sendo ideal. E aí, como você vai fazer para reverter isso? Como você pretende mudar esse posicionamento? E por aí vai, ok? Como ser um líder positivo? Bem, ser, comportamentos. Primeiro ponto, ser comprometido com o crescimento do colaborador. Cara, quando a pessoa percebe que você está comprometido com o desenvolvimento dela, com o crescimento, ela já cria uma outra visão. Agora, quando ela percebe que se você só está querendo lata, se você só está querendo explorar, que você só está querendo usar essa pessoa, a pessoa se afasta. Não adianta. Isso é fato. Acontece com o animal, não adianta, né? Então, assim, promover um desempenho afirmativo, focado no positivo, com reconhecimento, elogiando, valorizando, reconhecendo, enaltecendo, certo? Cobrando quando precisa. Promover um bom relacionamento com as pessoas. As pessoas precisam ver em você uma fonte de apoio, uma fonte segura, uma pessoa na qual esses colaboradores podem se apoiar,
podem trocar ideia, podem chegar de maneira tranquila, sem medo. Isso gera confiança, é a base da construção de uma equipe. Se as pessoas não confiam umas nas outras, você não tem uma equipe, não adianta, você vai ter no máximo um grupo aí, ok? Incentivar emoções positivas. Gente, emoções é diferente de sentimentos. Emoções é aquilo que surge diante de um gatilho, né? E que gera uma reação fisiológica. Um frio na barriga, uma boca seca, tremor das mãos. Então, assim, quando essas emoções são provenientes de gatilhos positivos, isso gera hormônios positivos. Dopamina, serotonina, adrenalina, testosterona. Você fica energizado, o clima fica bom, ok? Então, provocar situações, cara, comemorar resultados, comemorar aniversários, sabe? Favorecer as pessoas que estão ali. Então, tudo isso é algo que ajuda você a ser um bom líder. Ter bom humor, né? Bom humor é fundamental para quê? Para que a gente possa ter um clima positivo, ter algo que assim, cara, não tem nada mais gostoso que você chegar num ambiente de trabalho e tá todo mundo rindo, tá todo mundo confraternizando, tá todo mundo trabalhando, empenhado para conseguir os resultados. Então, isso é ser um líder positivo, ok? Bom, pessoal, alguma dúvida com relação à liderança positiva, a comportamento? O tempo da live está acabando, nós temos aí só mais 4 minutinhos. Então eu queria, assim, trocar uma ideia. Quem tem alguma pergunta, algum posicionamento, queira saber alguma coisa, a hora é agora, ok? Um abraço aí. Ser líder de pessoas com muitos anos de trabalho é mais difícil ou não? E por quê, Braz? Cara, olha só, nem sempre, não posso falar isso, que com mais tempo de trabalho, assim, a idade, cara, ela gera algumas inseguranças, né? Isso é natural do ser humano, a gente fica um pouco receioso quando chega alguém, né, tira a gente da zona de conforto. Então, assim, tem uma tendência, sim, a ter um pouco mais de conflitos, né? Mas eu vou dizer, tem muitos jovens aí, né, que também dão muito trabalho. Então, eu acho que é mais ou menos um pouco nesse sentido, Elaine. A responsabilidade é sua. Como líder, a responsabilidade é sua. Você tem que entender o perfil comportamental da pessoa, os motivadores. Se você for para esse caminho, eu tenho certeza que você vai ter um resultado melhor com essas pessoas. Seja elas tendo mais tempo de casa, menos tempo de casa. Entenda o seguinte, cada um é cada um. E cada um tem um combustívelzinho. Entendeu? Você, como líder, precisa descobrir qual que é o combustível dessa pessoa. O que é que ele valoriza? Quais são os valores? O propósito dele? O motivador principal? E atacar. Não adianta você tratar todo mundo da mesma forma. Não adianta. É a mesma coisa você querer tratar os filhos, né, filhos diferentes da mesma forma. Cada um tem a sua necessidade. Ok? Legal? Um forte abraço, fica com Deus e se cuidem, tá?